quarta, 13 de agosto, Jetro. Verso para memorizar. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, Ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. Êxodo 16, 28 a 30. Moisés foi visitado por Jetro, seu sogro, que também é chamado de Reuel. Jetro trouxe consigo a esposa de Moisés, Zípora, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Quando Moisés ouviu que eles estavam chegando, saiu para recebê-los. Ouça Êxodo 18, 1 a 14 e 17 a 22. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: Fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: Eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então, Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés, na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Pergunta 4. Quais importantes etapas da história da nação aconteceram nesse momento? Jetro veio porque ouvira sobre a libertação surpreendente que Deus havia realizado por Israel. Moisés narrou ao seu sogro em detalhes tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel,
e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Jetro exaltou a bondade de Deus e suas intervenções extraordinárias em favor do povo, declarando: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Vemos aqui um exemplo de como Israel deveria ser uma testemunha para o mundo de quem é o verdadeiro Deus e do que ele pode fazer por seu povo. Ao mesmo tempo que Jetro aprendeu sobre Deus, ele próprio tinha algo a oferecer ao povo de Deus: conselhos sábios e benéficos. Moisés precisava organizar o sistema legal de Israel com base em princípios justos e imparciais. Ele também precisava de juízes dedicados e fiéis, pessoas íntegras. Jetro sabiamente enumerou as seguintes qualificações. Primeiro, pessoas que temessem a Deus. Segundo, que fossem confiáveis. E terceiro, que odiassem o ganho desonesto. Foram nomeadas pessoas capazes e de bom caráter que liderassem grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Assim, a carga de Moisés seria reduzida, ele poderia se concentrar em problemas mais relevantes e o povo seria bem servido. Moisés aceitou o sábio conselho de Jetro e nomeou líderes para diferentes funções administrativas. Moisés poderia ter ignorado aquele idoso e dito a ele para não se preocupar, mas ele não fez isso. O que aprendemos com a disposição de Moisés de ouvir os conselhos de seu sogro?